Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? No tutorial de hoje, vamos falar sobre delineamento em blocos casualizados. Então, aqui a gente começa com um experimento, de diferentes tipos de adubo e os dados que nós temos é de altura dessas plantas. Então, vamos ler o exemplo. A altura de determinada planta foi avaliada para 3 diferentes adubos e está descrita a seguir. Determine se há diferença na altura da planta em função do adubo utilizado com alfa de 5% de significância. Então, vamos relembrar. Nós utilizamos blocos casualizados, esse tipo de delineamento, para diminuir, os possíveis erros em função do local que nós estamos colocando, esse experimento. Então, aqui nós temos 4 blocos, Então, vamos colocar aqui 4 canteirinhos, Como vocês podem ver. Então, em cada bloco, a gente vai ter os 3 tipos de adubo, E os outros blocos também nós temos cada um dos 3 tipos de adubo distribuídos, entre esses blocos de forma sorteada, aleatória. Então, vamos lá. Para fazer esta análise, nós precisamos saber qual é a nossa hipótese. A nossa hipótese é o seguinte: a hipótese nula é que não existe diferença. Então, qual a diferença que nós estamos estudando? Da altura de plantas em função do adubo utilizado. Então, não existe diferença na altura de plantas. Então, o que nós vamos ter como hipótese alternativa? Olha, pelo menos um destes adubos tem efeito na altura da planta. Então, são essas nossas duas hipóteses. Então, vamos lá abrir o programa. Abrir o programa AgroStat. Arquivo, novo, delineamento em blocos casualizados. Nós clicamos OK. Qual que é o título do experimento? Nós vamos colocar de exemplo. Exemplo dos tipos de adubos, E que são quantos adubos? São 3 adubos. Quantos blocos? São 4 blocos. Qual a variável que nós estudamos? Nós estudamos a altura. Vamos transformar esses dados? Não, nós estamos admitindo já que esses dados seguem a distribuição normal, tá? Ok. E aqui nós temos como que nós vamos inserir os dados estudados, Quando a gente retorna lá nos nossos dados, eles não estão organizados, O que a gente precisa levar em consideração? Todo delineamento, toda vez que nós formos colocar os dados em programas estatísticos, eles colocam o primeiro elemento, que é o tratamento, que é adubo, todos os elementos deles nos blocos, por exemplo, vai ser o adubo com cada um dos elementos do próximo fator, que aqui é os blocos, Então, aqui eu já organizei esses dados, Quando você for fazer, você precisa organizá-los também. Para não ter dúvidas, você entra no programa, Confere como que está a disposição dos seus dados e depois só organiza de acordo com como está aqui, O tratamento são os adubos e os blocos, Então, a altura, analisar dados, analisar agora. Vamos fazer comparação de médias? Sim, vamos fazer comparação de médias. Caso dê a nova significativa, processar o teste de Tukey com 5% de significância. Então, só rodar. Então, vamos ver o que nós temos de resultados aqui, Aqui a variável é a altura e nós temos as saídas, Tem o tratamento 1, 2 e 3. E cada tratamento, ele coloca a estatística descritiva deste tratamento, O que tem neste tratamento em cada repetição com os seus valores. Aí vem depois a média, a variância, o desvio padrão e o erro padrão médio. Então, agora nós vamos olhar o nosso quadro de análise de variância para os efeitos de tratamento, E o que nós podemos observar nas nossas causas de variações, tratamentos, blocos, resíduos e total?
grau de liberdade, soma dos quadrados, quadrado médio e o F. O nosso F para tratamento foi significativo. Se foi significativo, P menor que 0,05. Ou seja, aceitamos a nossa hipótese alternativa. Existe pelo menos um adubo que deu diferença na altura de plantas. Então, pessoal, agora fazendo a comparação das médias dos tratamentos pelo teste de Tukey, o que nós podemos observar? Após ser feita a análise de variância, vai ter a classificação, né, a partir da DMS entre esses contrastes para saber quais médias diferem, né? Então, o que nós podemos concluir? Que o tratamento 3 e o 2 são estatisticamente iguais, porém são diferentes do tratamento 1, né? Então, o teste de Tukey separou, né, classificou que as diferenças dos tratamentos em relação à altura em função da adubação que se teve, o adubo 3 e 2, né, tiveram alturas estatisticamente iguais, porém, o adubo 1 não é igual a eles. E é isso, pessoal.